Felipe Neto para presidente? Será que isso é verdade mesmo, gente? Felipe Neto se candidatou a presidente? Bora fofocar, meu povo! O Felipe Neto soltou um vídeo nas redes sociais falando que ele tinha se candidatado a presidente da República do Brasil. Muita gente acreditou, muita gente não acreditou, mas a gente vai ver o vídeo, tirar nossas conclusões e ver o que a gente acha. Honestamente, devo confessar para vocês que por uma boa parte da minha vida eu acompanhei o Felipe Neto. Então, sim, gente, eu era a famigerada coruja, principalmente na época que ele postava todo santo dia um vídeo. Eu gostava bastante do conteúdo dele, mas acabou que eu não me identifiquei mais e aí eu parei de assistir. Mas enfim, vamos assistir o pronunciamento dele. Essa é uma mensagem para a nação brasileira. Eu tenho 2 grandes anúncios a serem feitos aqui nesse vídeo e eu peço a sua atenção. Nos últimos meses, eu evitei posicionamentos políticos. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava ter um olhar de fora. Porque, como em toda a minha carreira, eu baseio minhas opiniões no domínio da informação e no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade. A minha revisão nunca foi sobre eu me colocar. Vocês conseguem perceber que tem todo um jogo de câmera para ser feito esse anúncio, tem toda uma produção por trás, até a forma como ele se porta e fala também. Mas eu acho um pouco duvidoso, porque eu e Yasmin, quando assisti o vídeo a primeira vez, que eu já assisti esse vídeo, eu consegui perceber no exato momento que era uma sátira. Por diversos motivos. Principalmente por conhecer o Felipe de fato. Mas assim, Felipe, você não se metendo em coisas políticas, meu filho, você tava com o pé, com o dedo, com a unha, com o dedão, com a ponta do cavanhaque, com o cotovelo, tava com tudo enfiado na política. Tudo que saía sobre política, você se metia assim, meu filho, você dava sua opinião sim. Foi inclusive por isso que você foi tão cancelado no Twitter, diversas vezes. Ou não nos assuntos, mas sobre como eu me colocaria. E é por isso que, após esse período de profunda reflexão e estudos documentados no meu diário, que me acompanha desde o começo dessa jornada, eu anuncio a minha pré-candidatura à presidência da República. E esse não é um gesto de vaidade, porque eu construí um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego pro resto da vida. Eu quero ser presidente porque eu, embora seja um homem de fora da política, eu tenho ao meu lado a maior arma do nosso tempo: o uso das redes. E a verdade sobre esse ponto é que todas as plataformas têm acesso aos nossos gostos, aos nossos interesses, às nossas ideologias. Não há escapatória nenhuma. Então, por que não usar a dependência das redes a favor do povo? Aqui vem, então, o meu segundo anúncio. Estou lançando uma nova rede social, a Nova Fala, que é uma espécie de laboratório, onde cada cidadão, enquanto interage com os conteúdos, cede voluntariamente. Eu acho que a partir do primeiro momento, quem não entende nada, absolutamente nada do que ele tá falando, com certeza consegue cair nesse bait, tá? Mas quando ele chega nessa segunda parte, que ele realmente fala da rede social, eu acho um pouco difícil você não ter sacado, pelo amor de Deus, você não ter sacado do que ele tá falando. E isso é o que me assusta, porque mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Muitas redes de comunicação, que deveria ser redes de comunicação informativas totalmente, sei lá, verídica, que pesquisa antes de publicar as coisas, que trabalham realmente com a fonte para não prejudicar o leitor, para não prejudicar o usuário em si, não pesquisou, não viu se a fonte era confiável, não viu se a fonte era verdadeira e simplesmente publicou que isso era verdade. O tanto de gente que compartilhou isso como se fosse verdade é bizarro. Porque, gente, só um pouquinho de leitura você já conseguia escapar desse bait. Mas, enfim, eu não vou nem falar do cenário totalmente autoexplicativo, né? Porque, tipo assim, nitidamente dá pra ver no cenário os posters, o livro em si, enfim. Informações para que nós possamos saber as reais preferências e necessidades do povo brasileiro. Essa rede
seria algo como um ministério. Eu ainda vou definir qual, talvez o da verdade. No mínimo, ela ajudaria a gente a entender qual é a opinião da maioria sobre cada momento da história. E aí os livros didáticos retratariam a vontade da maioria, como deve ser numa democracia. Na melhor das hipóteses, a rede Nova Fala permitiria criar uma plataforma de governo neutra, sem qualquer ideologia, mas uma posição definitiva e direta do povo, de quem eu seria apenas e humildemente um porta-voz da verdade. Assim como um pai precisa vigiar seu filho para educá-lo bem, é isso que precisa fazer o líder de uma nação. É isso que eu quero ser para o povo brasileiro. Um pai tão generoso quanto vigilante. Ou, se eu for jovem demais, ao menos para isso, eu quero ser como um irmão mais velho. Fiquem atentos. Amanhã, ao meio-dia, eu vou trazer um novo vídeo explicando os detalhes sobre a Nova Fala e sobre o nosso futuro. Viram que ele falou irmão mais velho? Tipo assim, o texto em si, o roteiro em si do vídeo já dá pra saber. Dito isso, eu vou buscar o meu livro, tá? Porque eu tenho o livro. Claro que eu tenho o livro, gente. Eu fiz redação, eu fiz Enem. Tipo assim, obrigatório você ter esse livro. Demorei nada. Vocês nem vão ver que demorei, que eu vou cortar essa parte do vídeo. Olha o meu livro, gente. George 1984. Todo o vídeo do Felipe Neto foi baseado nesse livro. Foi uma sátira esse livro. E pra quem não sabe, ou todo mundo sabe, pelo menos essa parte todo mundo sabe, esse livro foi baseado no Big Brother. Tipo, não, o Big Brother foi baseado nesse livro, na verdade. Foi daí que surgiu o Big Brother. A partir desse livro aqui. E eu já li ele todinho, já reli. Ele já tá até todo manchado, ó, bichinho. Porque livro você tem que limpar pra não ficar manchado, né? O meu tá todo manchado, porque eu não cuidei dele direito. Tá lá na estante já, bichinho. Mas enfim, o que eu quero falar? Aonde é que eu estou querendo chegar? Gente, o tanto de portal de notícia que falou sobre esse vídeo, que postou, republicou sobre esse vídeo, sem, tipo assim, nenhuma veracidade, sem nenhuma importância. Vocês querem ver? Eu vou mostrar pra vocês. Só colocar, tipo assim, Felipe Neto para presidente, sei lá. Só pra vocês verem um tanto de coisa que noticiou. O Veja, o UOL, o Matinal postou, o Globo postou. Aí tem aqui, o CNN postou, o Petrópolis postou sobre isso. Tipo assim, gente, todo mundo postou, um bocado de meios de comunicação, de notícias, postou sobre isso como se fosse verdade, sendo que não é. Mas enfim, a gente vai ver 2 vídeos de pessoas que falaram sobre isso. E depois a gente vai ver o pronunciamento do Felipe Neto, né? Desmentindo tudo. Tá bom? Tá bom pra vocês? Vamos lá, vamos assistir o primeiro vídeo. Sem contar, eu tava até me esquecendo de falar sobre isso. Mas sem contar que um bocado de gente que é a favor de Bolsonaro, né, que é a esquerda, que é de direita, que é de centroavante, todo mundo começou a postar sobre isso e falar sobre isso. E falar, tipo, criticar, meu Deus, o que vai ser do Brasil. É tanto barulho, tanto ruído. O que vai ser do Brasil, o que vai ser das crianças, o que vai ser do povo brasileiro, que piriri, que pororó. Tudo baseando-se num vídeo totalmente fake. Acho legal. Mas enfim, vamos assistir logo o pronunciamento. Que Felipe Neto trollou a direita, a esquerda e até a imprensa brasileira. Folha de São Paulo, Estadão, CNN, Jornal Terra, Veja, Correio Brasiliense, UOL, Metrópole, Revista Exame e até jornalistas renomados provaram hoje que checar fatos ou interpretar algumas coisas básicas não é o forte da mídia brasileira. Pra quem não tá entendendo porra nenhuma, Felipe Neto anunciou uma possível pré-candidatura à presidência da República fake e pegou várias referências do livro 1984. Sim, aquela obra que inspirou a criação do BBB. Uma obra bem ruinzinha, por sinal, escrita por George Orwell. Ruinzinha? Por que ruinzinha, cara? Praticamente todo mundo que se diz nerd cita o George Croc, sei lá.
cita o George nas redações do Enem, sempre tira nota boa, tá? Eu anuncio a minha pré-candidatura à presidência da República. Felipe Neto tinha apenas um objetivo com esse vídeo: viralizar. Ele fez o que a esquerda não faz, um vídeo viralizar fortemente. Isso faz com que o engajamento dele aumente absurdamente, incluindo o público que não o segue. Ele chegou, mesmo que por fake, em nichos que ele não chegaria, e os próximos conteúdos serão entregues para esses nichos. Usar algoritmos é o que a esquerda não consegue fazer de jeito nenhum e a direita faz com maestria. Olhem pro Pablo Marçal. A referência foi escancarar as técnicas políticas da extrema-direita na atualidade e que gera engajamento e elege até políticos com esse mesmo perfil. Felipe Neto acabou de colocar em prática o real sentido de furar a bolha. Mas o que mais me pegou é a mídia brasileira ter caído feito um patinho. E não é a primeira vez que a mídia não checa os fatos. É isso que de verdade me assusta, essa questão deles não terem checado os fatos, a questão deles ter caído nisso. Porque, tipo assim, gente, é o básico do básico, do básico, do básico, do básico. O vídeo tava escancaradamente visto que era uma sátira. Mas enfim, agora essa questão que ele falou é realmente verdade. Tipo, a direita usa das estratégias, da manipulação da rede e eles conseguem visibilidade e engajamento de uma forma absurda. Eu nunca recebi, nunca vi noticiando nada da esquerda relacionado na internet, tipo assim, falando sobre alguma coisa como você vê da direita. Você pode até não ser da direita e você vai receber um vídeo deles, sabe? Porque o vídeo deles explodem de uma forma absurda na internet, independente do que eles estejam falando. Se é verdade, se é mentira, se é, tipo, muito... Ai, como é aquela palavra? Sensacionalista, sabe? Não importa o que seja, eles conseguem transmitir, furar a bolha e tchá, sabe? E eu acho que essa realmente foi uma das mensagens mesmo do Felipe Neto. E porque ele conseguiu fazer isso, ele furou a bolha. De verdade. Em 2014, Maurício Cid, do antigo blog Não Salvo, enganou a mídia mundial com uma reportagem falsa de que a Coreia do Norte dizia aos seus cidadãos que a seleção do país venceu a Copa do Mundo no Brasil. A notícia se espalhou na internet, o vídeo teve mais de 9 milhões de visualizações e foi vinculado em jornais estrangeiros como The Wall Street Journal, Yahoo Sports, BuzzFeed, também até aqui nos nacionais como a Veja, Lancenet, UOL, Terra, Globo Esporte. Felipe Neto tirou foi onda. E digo mais, já passou da hora da dita esquerda abandonar o George Orwell, tá? O cara era homofóbico e fazia críticas a homossexuais em suas obras. Fora que deturpou os ideais comunistas em suas obras essas que eram todas... Ela disse isso? Ok, esse final me chocou um pouco. Meu Deus do céu, eu não sabia disso. Sai do meu colo o livro. Gente... Não sabia disso, juro pra vocês. Agora eu fiquei um pouco perplexa. Ai, ai. Gente, eu não sabia desse ponto. Ele soltou a bomba no final do vídeo e saiu correndo. Enfim, vamos assistir mais um vídeo aqui sobre a dita cuja candidatura do Felipe Neto. Felipe Neto anuncia a sua pré-candidatura à presidência da República e choca o Brasil inteiro com um vídeo viral sendo replicado pelos maiores veículos de imprensa como Metrópolis, Estadão, UOL e o Escambau, provando para as pessoas que a mídia brasileira realmente não está tão comprometida na checagem de fatos. Tô chocada que os jornalistas dos mais renomados não pegaram a referência escrachada do livro 1984. É isso, gente, tá tipo muito na cara, tá tipo assim, jogando na sua cara, absurdamente esfregando na sua cara, que era uma referência ao livro, que era uma sátira, que não era verdade. Meu Deus! E tipo assim, o que assusta é esses jornalistas renomados publicando isso. E tipo assim, eu como jornalista, eu me assusto. A pessoa não saber o básico, que é a verificação de fatos. Gente, o tanto que a gente escuta isso na faculdade de jornalismo é absurdo. Tipo assim, verificar os fatos. De George Orwell, que assim,
Gente, tá tão na cara. E o que o Felipe Neto está fazendo é muito o que a direita está fazendo. Porque se vocês perceberem no próprio vídeo dele, ele traz um ambiente mais sensacionalista, com uma pegada de coach, sabe? Muito que a extrema-direita gosta de fazer. Já quebrando o algoritmo, sendo extremamente falado, já está nos assuntos mais falados, sendo replicado pelos mais diversos veículos de comunicação. E é isso. A direita sabe muito bem fazer isso. E a esquerda. Percebem muito que no vídeo do Felipe Neto, ele tem uma postura muito parecida até mesmo de Pablo Marçal. O Felipe Neto foi extremamente genial porque ele está simplesmente fazendo uma crítica. E muita gente está provando o ponto dele somente através de um vídeo. As pessoas não estão de fato preocupadas com a veracidade daquilo que é entregue para você na sua timeline através de um algoritmo. Muitas das vezes as pessoas não fazem checagem de fatos e já saem replicando uma notícia assim de uma forma muito disseminada. Mas podem rir muito dos veículos de imprensa que estão, né, compartilhando essa notícia como se realmente o Felipe Neto vai se candidatar à presidência da República. Deixem lá suas risadas. Mas e aí, você que tá me assistindo, se Felipe Neto se candidatasse a presidente da República, você votaria nele? Você é louco? Um presidente gostoso desse? Forte abraço. Esse final me quebrou um pouco, hein, Andressa? Meu Deus! Mas enfim, gente. Eu acho que isso é muito importante mesmo. Esse vídeo conseguiu mostrar tanta coisa, conseguiu provar tanta coisa ao mesmo tempo que chega a ser absurdo. E a questão do marketing, do social media mesmo, da esquerda, ser horrível, ser horripilante, isso é com certeza verdade, porque você não consegue saber nada, você não consegue ter notícia nenhuma que tenha essa proporção, que seja vinculado dessa forma que nem a direita faz. Mas enfim, vamos ver o vídeo do Felipe Neto. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. Camaradas, aqui é o grande irmão. Bom, gente, é óbvio que eu não vou me candidatar a coisa alguma. E eu espero do fundo do coração que vocês não tenham acreditado. O que eu queria era chamar sua atenção. Então, presta atenção! Tudo que eu falei naquele vídeo que eu me candidatei à presidência da República é o oposto do que eu acredito. Foram falas autoritárias que eu fiz de propósito. E se você acreditou, ou pior, se você gostou do que eu falei, talvez você precise ler um pouco mais. A literatura, ela é a maior arma que uma sociedade tem para enfrentar qualquer tipo de autoritarismo. Os livros, eles têm o poder de transformar esse país e com certeza para melhor. Por isso eu fundei o meu clube do livro e por isso a Audible me escolheu para vir aqui falar com vocês. Agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. É uma publicidade, minha gente. Meu Deus do céu, Ela não fez isso. Agora vem a bomba. Se você já teve contato com a obra 1984, deve ter percebido que o meu discurso falso do vídeo de ontem foi totalmente inspirado no governo ditatorial que tá lá na história do livro. Inclusive, muitas das frases foram copiadas para vocês perceberem. É claro que eu não vou lançar rede social nenhuma para monitorar, para controlar as pessoas. Afinal, infelizmente, isso já acontece. Mas presta atenção. A Audible tá lançando agora o Audible Original do livro 1984, o grande clássico do George Orwell, em uma versão dramatizada e com áudio imersivo em Dolby Atmos. Não é um áudio... Ainda teve uma farpinha ali, vocês viram? Teve uma alfinetadazinha, né? Vocês viram, né? Audiolivro simplesmente narrado, gente, é dramatizado e com um elenco extraordinário. A gente tá falando de Lázaro Ramos, de Matheus Solano, de Miriam Cortais, de Alice Carvalho. Gente, eu comecei a ouvir e eu preciso falar que é totalmente diferente de tudo
que vocês já vivenciaram com relação a livros, com relação a histórias, audiolivros, não importa. Ler ou ouvir 1984 nesse momento é crucial. O mundo tá cada vez mais violento, tá cada vez mais perigoso de viver, inclusive, uma versão realista do que acontece nesse livro. Inclusive, se você já leu, eu sugiro, de verdade, sugiro do fundo do coração, ouça o livro agora, pelo Audible Original do livro 1984. Gente, foi basicamente isso, uma linda publicidade que ele lançou e muita gente caiu, feito pato, tá? Pra vocês aí, um grande beijo pra vocês que caíram nisso aí. Eu não caí, eu não acreditei, porque eu li o livro. Tô um pouco assustada com as revelações que eu descobri, mas eu já li o livro mais de uma vez, então eu já sabia do que se tratava. Mas essa questão que o Felipe trouxe é realmente importante. A leitura, ela é a porta de liberdade da sociedade em si. Então, nossa geração, ela não tá lendo tanto mais, não tá tendo mais acesso tanto a livro. Não tem mais esse interesse por comprar livro, querer ler, por querer conhecer a história, mas enfim, é realmente importante tudo isso. E, assim, eu nunca, eu ia falar li, mas eu nunca ouvi um audiobook, não sei como funciona, porque eu gosto mais da experiência mesmo de ler o livro. Pra mim, você ouvir não te traz tantas nuances, sabe? Não abre tanto assim a mente, você não explora tanto assim os pensamentos, as posições, os cenários. Eu acho que ler, pra mim é mais mágico do que realmente ouvir no audiobook. Mas parece interessante, né? Pra quem gosta, parece interessante. Mas enfim, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Não esquece de curtir o vídeo, tá? Pra me ajudar. Pra eu trazer mais vídeos de fofoca. E pra quem sabe eu não comprar um computador que preste, que não faça barulho, que não pareça uma turbina de avião. Mas é isso. Um beijo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E até o próximo vídeo.